Boa tarde, pessoal. Segue mais um relato. Vamos lá. Vi alguns rostos de formas normais, isto é, devem encarnar ainda, foram encaminhados. Vi uma legião de seres, os rochosos de aparência petrificada, veio onda de energia e foram sendo dissolvidos. Vi um ser com um cavalo branco. Depois vi várias tumbas ao lado desse ser. O ser do cavalo voltou e se tornou negro, com armadura negra. O Criador disse que ele enganava as pessoas em vida e no inferno também. Vi um local de escuridão, rochas negras, vi rosto de mulheres que lembram a década de 20 ou 30. Tiravam suas blusas, pareciam ser prostitutas. Vi local com janelas pequenas, todo iluminado. Poderia ser um bar, um bordel, um vagão de trem ou uma embarcação, eu não sei. Também foram dissolvidos. Vi uma embarcação com estilo romano. Pareciam arcos num mar negro. Não um mar negro, negro de cor mesmo. Foi se dissolvendo até virar pó. Vi um túnel com desenhos incrustados. Vi outro rei do inferno com capa e cetro. Dentro de um corredor, um túnel. Esse corredor foi se fechando e ele fugiu. Deixou 2 servos adiante que foram dissolvidos. Acho que ele deixou esses servos para poder fugir. O rei enviou legiões de corpos tipo caveiras. Escorregaram por uma cachoeira que corria pela rocha. O rei se trancou em uma tumba para se proteger. Tudo era ornado com desenhos na tumba, uma espécie de templo. O Criador foi dissolvendo tudo. Quando eu falo Criador vai dissolvendo tudo, é que parece uma onda de energia que vai dissolvendo tudo. O Criador disse que foi um grande rei negro, maior de todos os tempos. Negro que eu digo é de trevas, gente, não é de cor, de pele. Eu acho que vocês já entenderam, né? Legiões que caminham, mas que esses não encarnam. Depois eu os vi, eu acho que essa mesma legião caminhando em uma mata. Eu acho que isso é uma parte de memória desses seres, caminhando dentro de rios, entrando em embarcações abertas como balsas. São muitas. O Criador disse que são navegantes feiticeiros. Lembram os povos atlantes ou egípcios. Pareciam índios, mas são altos e esbeltos. O Criador disse que eu estava vendo as memórias dos caminhantes. Entrei numa caverna, vi entidades, havia um lago dentro. Essas entidades eram transparentes, como assim fosse feito de bolha de sabão, mas tinham forma humana. O Criador disse que eram muito antigas no planeta, foram geradas por magia, também foram dissolvidas. Vi um lago de água azul, vi um ser dentro do lago com uma coroa, parecia ser uma coroa de cristal. Foi dançando e virou uma serpente gorda e gigante. O Criador disse que era uma feiticeira muito cultuada. Vi imagens, memórias que devem ser memórias dela, tinha um rosto oriental. Tudo foi se desfazendo. Depois vi um exército com roupas vermelhas e com detalhes, acho que amarelo. O reinado dessa feiticeira durou muitos séculos. Antes de se desfazerem, vi túmulos em forma circular, pessoas enterradas no chão, poços como se fossem túmulos ou poços de pedra, e alguns servos. Vi exército de feiticeiros que mudavam seus rostos, pareciam afro, depois indiano, oriental. Todos usavam uniformes. Tudo foi sendo dissolvido. Era dos magos negros que reinavam neste planeta.
Vi um templo com desenho de mandala no chão, no centro do palácio, da sala principal. Tinha algo que parecia ser um desenho de um sol no centro e um contorno com um círculo negro. No templo foi mostrando desenhos, enfeites, um templo de pé direito muito alto, num andar superior, como nos teatros, uma arquitetura muito bonita. O Criador disse que eram todos magos negros, e abriu um portal dentro do templo, o portal cor de fogo, ouro vivo e brilhante, tudo em movimento e vibração. Saiu uma rainha de roupa cor de ouro, ela esguia, muito bonita, roupa meio prateada ou dourada, com adorno na cabeça que pareciam ser chifres, mas era uma cena até que bonita. A onda de energia foi dissolvendo tudo. Ela parecia estar dentro de uma bola de energia que lembrava um sol. O Criador disse que era uma ordem de magos do Templo do Sol Negro. Não faço ideia que seja isso. Vi dragões vivos que contornavam de forma circular como um anel e engrenagem de uma máquina gigante que se movia. Os dragões ardiam, saíam chamas ou calor do corpo deles. O Criador percorreu para ver as engrenagens das máquinas, disse que ela desequilibrava o clima do planeta. Vi um portal com demônios de um lado e do outro também, mas esses também tinham uma cor vermelha. O Criador disse que o fogo desses demônios sustentavam a máquina. Era uma legião deles. A máquina era colossal, como uma fortaleza gigante feita de rocha viva, e se movimentava dentro dela um dragão em forma de serpente que circula nessa máquina. Tudo foi sendo dissolvido. Vi templos com soldados de roupa parecido com egípcios. O Criador disse que iria destruir tudo com água, e a inundação veio e foi destruindo, dissolvendo tudo. Só vi o lodo negro e restos de crânios flutuando e sendo dissolvidos também. Perguntei ao Criador se estava com raiva. Ele disse que não, que era apenas um certo furor por causa da inundação. Disse que estava feliz por livrar o planeta dessa máquina. O portal começa a se abrir. Vejo uma legião também de seres rochosos em uma vasta imensidão. Vi legião de caminhantes que devem encarnar ainda. Tem movimentos humanos ainda. Aproximaram-se das máquinas de limpeza. Com a legião seria feita uma triagem. Eles estavam acompanhados de um comandante de roupa azul. Parecia ter cabelos loiros e longos. As máquinas, algumas são trazidas e outras são instaladas. O portal abriu e vi imensos paredões de rochas se abrindo. A limpeza dos túneis, cavernas, onde costumam ir aqueles que querem fugir. O Criador disse que hoje tinha uma surpresa e eu devia aguardar. Iríamos para outro planeta. Perguntei se era para onde iam os socorridos. Disse que não, que era o planeta daqueles que viriam para cá. Eu aguardei e a imagem começou a se formar. Vi paredões, vi construção, paredões de rochas, vi construção como se fosse containers ou casulos que tem uma forma grande, mas lembra o formato de uma colmeia, com vários módulos. Eles têm formato hexagonal, por isso que eu acho que lembra uma colmeia. São sobrepostos em vários andares e não tem janela. A parede toda frontal é aberta. E havia seres que, como eu vi de longe, pareciam ter forma humana. Não vi o rosto deles. E entre essas construções em forma de containers, eles eram todos cheios de plantas, tudo feito com planta, tudo ornado com planta.
Era uma construção muito, muito interessante. Digamos que tinha mais planta do que construção. O Criador disse que eles eram meio plantas. Perguntei se eram superiores a nós e ele disse que sim. Perguntei se era igual ao personagem, o monstro do pântano dos quadrinhos que eu mandei para vocês antes. Ele disse que são parecidos. Eu não sei se fisicamente ou se de personalidade. Eu realmente gostei dessa ideia. Perguntei se encarnariam em corpos dos nossos ou seriam diferentes. O Criador disse que ainda estavam fazendo os planos e estudos. O prédio deles ficava dentro de uma clareira com rochas e natureza. Depois vi um espaço infinito, vi quartéis com naves e milhares de pessoas, legiões de naves em outro planeta se preparando para vir. Depois voltei e vi o portal com mata. Era no umbral, haviam caveiras entre as árvores. Construções umbralinas e vegetações foram destruídas, mais seres rochosos. O portal foi se limpando, lagos com máquinas foram se dissolvendo, quartéis generais no umbral e máquinas dissolvidos. Vi portais espaciais se abrirem. Deu a impressão que era acesso a novos mundos. Vi trabalhadores no portal azul, como se fosse um acesso a uma área espacial. O Criador disse que o acesso a outros mundos está pronto. Os portais se abriram em rochas azuis. Vi nave feita só de energia, nos mundos em expansão. O Criador disse que era o acesso às constelações do zodíaco. Meu corpo iria ser ajustado durante a noite toda. Bom, eu termino por aqui. Espero que não estejam aterrorizados. Até mais.